Muito bem, boa noite para vocês. Estratégias de User Experience, tá? Essas estratégias são muitas, a gente vai passar por algumas estratégias em que a gente vai conhecer o usuário, e o objetivo final é sempre conhecer o usuário, e quando a gente não conhece de verdade o usuário, o que a gente faz é criar um personagem fictício que a gente considere como sendo o usuário do nosso site, ok? Então eu já vou capturar a nossa tela, estratégias para o UX. O nosso conteúdo hoje, vocês podem ver, tem muita coisa. A gente vai começar a falar sobre o que acontece antes da estratégia, antes da gente começar a trabalhar. Depois vamos falar sobre uma técnica chamada Triângulo de Ouro, que é uma estratégia para a gente definir o que a gente tem de pontos importantes, pontos fortes e pontos fracos no site que a gente pretende montar, ou no aplicativo que a gente pretende montar, ou seja, no projeto de um modo geral. Esse triângulo de ouro, ele evoluiu para uma outra técnica, é uma adaptação do triângulo de ouro, que é 360 View. E aí, finalmente, a gente vai partir para entender o usuário. E a gente vai sair da proto-persona, aqui nessa parte de entendendo o usuário, e a proto-persona o que é? É o que a gente imagina que seja o usuário daquele site ou daquele aplicativo que a gente vai montar. Para a gente evoluir essa proto-persona e confirmar se aquela proto-persona é realmente a pessoa que a gente está procurando, a gente vai escrever roteiros através de observação, de questionário, cards, para finalmente a gente chegar na persona. Eu vou explicar direitinho o que é proto-persona e o que é persona, são coisas diferentes. E finalmente, para finalizar, mapa de empatia, que é uma outra técnica, uma outra estratégia de UX para a gente poder conhecer quem é o usuário do site que a gente está montando. Entendam o seguinte, qualidade é a diferença entre o que você levantou como necessidade do usuário e o que você entregou para ele. Se aquilo que você levantou como necessidade do usuário é uma coisa e aquilo que você entregou para ele é totalmente diferente, ou seja, as duas coisas estão muito diferentes, então você não tem qualidade nenhuma. Você vai ter mais qualidade à medida que essas duas coisas se aproximarem, tá bom? Bom, então vamos começar por antes da estratégia. O que a gente tem aqui? Antes de definir, então, o que é estratégia, a gente tem que perguntar o seguinte: o que vamos ter no nosso projeto? Vamos definir que o nosso projeto é um site de uma oficina para recuperação de Fuscas, para colecionadores, e que promove viagens dessas pessoas pelo país, ou seja, elas viajam com os Fuscas. É comum que colecionadores interessados em viajar não queiram fazê-lo sozinhos. Tem um problema de concordância aí que eu tenho que arrumar. Então, o aplicativo espera conseguir ajudar esses usuários. Faremos um breve levantamento de ideias que seriam interessantes para esse aplicativo, esse site. Como esse tipo de ideia: rede social para os usuários, chat, parceria com hotel, banner para ganhar dinheiro. O site precisa oferecer serviços de recuperação de Fuscas, que é o negócio do patrocinador. Contratar um desenvolvedor que cria um site com as distintas plataformas, um host para hospedar o site, etc. Então imagine que todas essas pequenas ideias estão escritas em post-its. Observe que a quantidade de ideias já foram pensadas. Com elas, normalmente criaríamos uma documentação do nosso projeto. Assim, quando alguém novo entrar na equipe, ele terá como se inteirar sobre o projeto. Entretanto, é difícil imaginar que o novo membro ele vai ler essa documentação. Seria mais fácil lembrar que todas as informações por meio de texto e imagens. O aspecto visual é mais facilmente memorizado do que o textual, e normalmente nosso cérebro funciona dessa maneira. Então a gente vai utilizar o Kanban. Eu já apresentei para vocês o Kanban na aula passada, que é a técnica para a gente se comunicar visualmente. Queremos tornar as ideias anotadas em post-its em algo visível para todo o time de uma empresa.
O aspecto visual é muito mais memorável do que o textual. Por exemplo, da mesma forma que um filme é muito mais memorável que o seu roteiro. A ideia é que simplesmente ao bater o olho no Kanban, saibamos do que se trata o projeto. Por quê? Um exemplo. A gente sabe, você sabe qual que é o motivo de termos uma placa escrita extintor em cima de um suporte onde se coloca extintores de incêndio? O motivo é que ninguém resolva pendurar nada além de extintor propriamente dito, ou seja, a questão visual é muito interessante porque torna as ideias, o planejamento mais óbvio para quem vê. Agora, tendo todas essas ideias colocadas em uma grande lousa, numa parede, qual que é o próximo passo? E aí entra a nossa primeira grande estratégia, que é o Triângulo de Ouro. O Triângulo de Ouro foi criado pelo Larry Killian. Então a gente estabeleceu essas ideias iniciais a respeito do projeto e vamos apresentar então o Triângulo de Ouro. O Triângulo de Ouro tem 3 lados e esses 3 lados são viabilidade, capacidade e desejabilidade. Cada um desses aspectos vão ser importantes para a gente avaliar. Vamos começar pela definição dos 3 aspectos. Viabilidade primeiro. O que se entende por viabilidade aqui, nessa apresentação? O dinheiro que ganharemos para realizar nosso projeto e também aquele necessário para execução do determinado projeto. Então vejam, o dinheiro envolvido torna o projeto viável. Caso não tenhamos na equipe pessoas capazes de desenvolver as ideias, será preciso contratar alguém, um desenvolvedor que saiba lidar com a linguagem de programação necessária. Mas para contratar alguém é preciso gastar uma certa quantia de dinheiro. Assim, um dos aspectos necessários para serem refletidos no momento em que o projeto estiver sendo executado é a questão monetária. É preciso pensar na rentabilidade do aplicativo, ou seja, em sua viabilidade econômica. As estratégias podem ser parcerias, banners na aplicação, o que é ótimo para viabilizar o projeto, mas uma decisão negativa se pensarmos no usuário. Por quê? Porque ninguém gosta de banner aparecendo dentro do site que você está montando. A gente acaba poluindo o visual do site quando a gente enche de banner. Essa é a questão da viabilidade. Agora, tem a questão da capacidade também. Vamos verificar. A capacidade indica a preocupação se temos os recursos e as pessoas para realizar determinada ação. Vamos pensar em um caso hipotético. Digamos que temos uma determinada plataforma em nosso aplicativo e que ela comece a crescer. Tanto que isso ocasiona em um gargalo de performance. É preciso, então, contratar um servidor um pouco maior, um servidor melhor. Será que existe a quantidade suficiente de computadores para o site funcionar? Será que mais computadores são necessários? É preciso pensar em tudo que necessitamos. E aí a gente pode pensar em tudo mesmo, para que o projeto funcione. As mesas para as pessoas sentarem, as salas para as pessoas se reunirem, cadeiras e tudo mais. Sendo assim, estamos pensando em termos de capacidade, ou seja, se somos capazes de fazer aquilo que nós estamos propondo. E é necessário pensar tanto nos objetos físicos quanto na equipe. Finalmente, o terceiro lado do triângulo, que é a desejabilidade. O que o usuário espera e deseja do aplicativo é a desejabilidade. Outro ponto que podemos pensar, então, é que o aplicativo será de graça. E, além disso, ele também seja multiplataforma. Tudo isso é desejável, né, para um aplicativo. Portanto, a ideia de termos um aplicativo que seja multiplataforma serve para abarcarmos todos os usuários de plataformas. Queremos que o aplicativo tenha algum tipo de interação com o relógio inteligente, resultando em um smartwatch. Ou seja, tudo isso que foi mencionado são aspectos vantajosos para o usuário. Essas são estratégias que irão gerar valor para o usuário de acordo com o que ele necessita. Essa questão de realmente pensarmos no que o usuário quer ou gostaria implica na desejabilidade. Então nós vimos esses 3 aspectos, agora a gente vai dar uma continuada aqui na desejabilidade em como que a gente vai pegar esse triângulo que a gente tem aqui e colocar as ideias de forma que elas estejam organizadas, com viabilidade, capacidade e desejabilidade. Tá? Aqui, esse triângulo que vocês estão vendo aqui em cima, ele ainda é o triângulo
o triângulo de ouro. Vocês podem ver que a viabilidade aqui está representada por um cifrão. Do lado de cá a gente tem uma engrenagem falando sobre a capacidade. E aqui embaixo o usuáriozinho feliz, que é a desejabilidade. Os post-its que a gente tinha lá, desorganizados, que a gente colocou numa lousa, agora eles vão estar distribuídos de acordo com essas 3 dimensões. O que estiver dentro do post-it, do triângulo, vão ser aspectos positivos do projeto. O que estiver fora do triângulo vão ser aspectos negativos. Então vamos ver aqui. Trocamos os nomes por símbolos e vamos colocar as ideias do lado de dentro, os itens bons. E os itens ruins fora do triângulo. Mas existem itens que têm a ver com mais de uma característica. Para isso vamos usar círculos que possuem intersecções. Então veja, esse aqui é o triângulo de ouro. E agora nós estamos partindo para um outro gráfico, tá? E esse gráfico ele é mais sofisticado. Por quê? Porque nós continuamos tendo como é que fala? Viabilidade, capacidade e desejabilidade, os três continuam aqui, mas agora eles não são mais vértices do triângulo. No momento agora eles estão representados como um círculo. Por quê? Porque existem alguns elementos que podem ser colocados no meio, entre duas características. E mais, às vezes você vai ter um elemento que pode ser colocado no centro, compartilhando as 3 características ao mesmo tempo. Então essa técnica, de certa forma, ela é uma evolução do triângulo de ouro. E ela é chamada de 360 view. Tá? Então vamos lá. Igual no triângulo, vamos colocar os itens bons dentro e ruins do lado de fora. Olha aqui. Os post-its que estão com maisinhos estão dentro dos círculos, sendo que tem aqui uma situação em que essa característica ela é tanto de capacidade quanto de desejabilidade. E os itens que são ruins estão sendo colocados do lado de fora. Agora, para completar, nós vamos colocar uma cripta para indicar as ideias que vamos descartar. Às vezes a gente vai descartar ideias aqui à medida que a gente vai evoluindo a discussão. E aí a gente vai colocando ela num cantinho para ficar documentado. Ó, essa ideia a gente já teve, não deu certo, vamos deixar elas aqui no cantinho. Por que isso? Porque se chegar outra pessoa e não ver essas ideias no gráfico, é capaz de começar a repetir essas ideias que já foram descartadas. Tá? Então veja, partimos do triângulo de ouro, que é essa ferramenta aqui, para chegar no 360 view, que é essa daqui. Então já falamos sobre 2 ferramentas, o triângulo de ouro e o 360 view. Agora a gente vai partir para uma outra ferramenta, onde a gente vai entender o usuário através de uma coisa chamada proto-persona. Como que é o entendendo o usuário? Temos que continuar nossa investigação para aprimorarmos as técnicas de UX, a estratégia de UX. Por enquanto construímos uma visão geral, portanto é como se continuássemos navegando em um mar de possibilidades. A visão geral é justamente aquele 360 view. Agora, a pergunta é, quem é o usuário do aplicativo? Nós podemos não saber quem exatamente é o usuário, mas precisamos supor informações que nos ajudem a mapear esse perfil. É preciso perguntar o que esse usuário deseja, do que ele gosta, quais são os seus objetivos. Dessa forma, vamos elaborar uma hipótese sobre quem é o usuário, imaginando que ele se chama José Silva. Ele é alegre, positivo, é jogador de futebol. Sua aparência física, ele é uma pessoa magra que gosta de esportes, está sempre com o celular nas mãos. A partir dessas características, nós vamos fazer um desenho do hipotético José Silva. E aí chegamos na proto-persona. Nesse desenho, iremos agregar elementos que representem o usuário, como um celular, uma bola de futebol. Qual é o comportamento do José? Essas informações serão anotadas junto ao esquema.
Os comportamentos estão aqui do lado. E aí a gente vai criar aqui a apresentação do José Silva. Do lado de cá a gente coloca comportamentos. E embaixo à esquerda, informações demográficas. Embaixo à direita, informações de necessidades e objetivos. Então, esse usuário hipotético que a gente imaginou na nossa cabeça, nós acabamos de construir, então, uma proto-persona. Lembrando que, voltando aqui, ó, essas informações a respeito do projeto do nosso site é de onde a gente vai tirar as informações para poder gerar essa proto-persona que está aqui. Tá bom? A proto-persona, então, ela pode ser representada dessa forma, mas eu tenho outros 2 exemplos para passar para vocês. Aqui, ó, exemplos de proto-persona. Vamos analisar mais 2 exemplos, então. À direita é uma proto-persona bem elaborada, ó. A Letícia Alcântara, tem a foto dela, ela é advogada do Ministério Público, mora com o marido e os filhos. Uma frase dela: tem um amigo meu que pode te ajudar, vou ligar para ele. Aqui estão as frustrações dela. Aqui as informações de personalidade, o tipo de aplicativo que ela usa, as motivações, trabalho, família, amigos. Então, tudo aqui foi colocado num grande cartaz para que todos os membros da equipe foquem nessa pessoa. Vejam, ela é proto, ela não existe, é uma proto-pessoa. Aqui uma forma mais, vamos dizer, rústica de se trabalhar, que também pode funcionar. Se aqui apresenta a sua proto-persona, no caso aqui é a Ingrid, aqui você coloca behaviors, comportamento, fatos a respeito da pessoa, necessidades e objetivos no canto de cá. Então vejam, proto-persona é uma pessoa fictícia que você criou e você vai utilizá-la para focar o seu produto para essa pessoa. Para a gente evoluir essa proto-persona, a gente vai agora buscar informações na vida real, informações da realidade, para a gente confirmar se a nossa proto-persona existe de verdade. Mas antes de continuar, como eu já apresentei 3 estratégias importantes, Triângulo de Ouro, 360 View e proto-persona, eu vou voltar um pouquinho para vocês para ver se vocês têm alguma coisa para falar para mim a respeito desses negócios. Marco, então acho que para fazer um site é como se fosse fazer uma análise de mercado antes de lançar um produto. O site é um produto, ele vai ter clientes, ele vai ter espectadores, vamos dizer assim, pessoas que vão ver aquilo que você está fazendo. Então a gente vai se tornar então um profissional de ADS, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. A gente tem que começar a tratar aqui como profissionais mesmo, né? Aqui a Daiane. Então, proto-persona é um perfil de pessoa que criamos que seria o usuário, que mais usaria o site. Exatamente, Daiane. Na página 9, o que significa as linhas tracejadas na última imagem? Vou explicar para você, Luiz. Qual seria a sequência? Você pode optar por qualquer um dos 2, você pode fazer um triângulo de ouro. Na verdade, você começa lá com o Kanban, colocando as ideias na parede, tá? Vai colocando as ideias na parede, sem ainda categorizar. Depois você cria um triângulo de ouro ou um 360 view para começar a categorizar as ideias. O próximo passo é fazer a proto-persona em cima das ideias que você levantou. Ainda vou te explicar, Luiz, o que são aquelas linhas. Douglas, você quer perguntar o quê, Douglas? O Marco, igual o Christopher falou, a gente vai fazer uma análise de mercado da pessoa, mas nós vamos focar, vamos supor, só no usuário em si, ou pode ser, no caso, ter uma ideia de uma abrangência maior para captar pessoas que talvez possam estar interessadas, mas não inclui mais ou menos no perfil analisado aí. Você sempre tem que ter um perfil para que você possa focar. Se você fizer um site que ele pretende atingir, de certa forma, todas as pessoas, você não vai ter foco no seu produto. E aí aquilo vai ficar disperso, tá? Num emaranhado de informações
um emaranhado de sites, uma infinidade de sites que estão no mercado, você não vai conseguir se destacar. E é importante você saber para quem que você está fazendo aquilo, para que o seu produto realmente esteja focado e atenda a pessoa que você está procurando de uma forma efetiva. Veja, acho que tem esse exemplo, eu estou lembrando, tem esse exemplo na apostila, mas se você está fazendo um site sobre informações de aposentadoria, você não vai fazer esse site para pessoas novas. Pessoas com menos de 30 anos nem estão pensando em aposentadoria, concorda? Então aí a faixa etária nesse caso já é um foco. Você depois vai precisar fazer propaganda para que as pessoas conheçam e saibam que o seu site existe. Para você fazer essa propaganda, não vai adiantar você procurar meios de comunicação para propaganda que atinjam pessoas com menos de 30 anos. Você não vai fazer uma propaganda de um site de aposentadoria no intervalo da malhação. Concorda comigo? Então é por isso que a gente tem que começar a estudar a nossa proto-persona, que é o usuário que a gente quer atingir. O Ronildo... Certinho, professor, valeu. Certo. O Ronildo está dizendo, a desejabilidade é muito relativa, pois consideramos o interesse da organização, do usuário ou de quem vai pagar. Eu acho que nesse momento é importante você considerar a proto-persona como a pessoa que vai usar o site. Usar o site. Depois, lá no final da apostila, eu falo que não existe só uma proto-persona, existem várias. Mas aí eu estou dando spoiler da minha apostila. Por enquanto, fiquem focados na proto-persona, que é o usuário do site de vocês. Depois, Ronildo, a gente vai falar que existem outros interesses, além da pessoa que vai usar o site, tá? Voltando na página 9 do Luiz Renato. Muito bem, página 9 é onde a gente tem o 360 View aqui. Bom, essas linhas que você está vendo aqui, elas estão aqui só para separar os aspectos negativos, porque eles ficam aqui meio perdidos, tá? Então, por exemplo, esse aspecto negativo aqui, ele está aqui porque ele tem a ver com capacidade capacidade financeira do seu site, mas é um aspecto negativo. Esses aspectos aqui estão aqui por desejabilidade. Agora, essas linhas foram colocadas aqui quando você tem aspectos que unem os dois, tá? Tá vendo que tem uma margem aqui que une os dois? Tá bom? Então, a ideia aqui é que você tenha aspectos negativos também que unam mais de uma característica. Por isso, essas linhas tracejadas. O ideal seria que elas estivessem mais de lado, assim, né? A pessoa que desenhou isso aqui não é muito boa desenhista, não. No futuro eu vou refazer esses desenhos todos, aí vai ficar bom. Beleza. Mais algum comentário sobre o que a gente viu até o momento? Tranquilo? Muito bem. Agora, vejam, criamos uma proto-persona que é uma pessoa que não existe, que a gente imagina que ela tem essas características. Agora a gente vai a campo confirmar se a nossa proto-persona ela realmente faz sentido, tá? Então, existem diversas técnicas para a gente fazer essa investigação. E eu vou apresentar algumas para vocês. Então, nós temos aqui observação, questionário, card sorting, teste AB, entrevista. Vamos começar, então, escrevendo o roteiro. Como confirmar tudo o que foi dito na construção do perfil do usuário? É necessário pensarmos em realizar uma pesquisa. E para exemplificar a importância disso, vamos contar um case do Boticário. Em determinada época, a empresa notou um decréscimo nos lucros. E para tentar reverter essa situação, eles começaram a pesquisar sobre o público-alvo da marca. E foi assim que perceberam que este era composto de pessoas com idade mais avançada. Houve uma tentativa da empresa de realizar campanhas para atrair um público mais jovem. Entretanto, elas poderiam ser prejudiciais, pois o público mais idoso poderia deixar de se identificar com a marca. Assim, a solução encontrada foi a criação de uma nova marca, que é a Quem Disse Berenice.
relacionada a uma identidade colorida, buscando atrair um público mais jovem. A decisão de criar uma nova marca foi baseada em pesquisas que foram realizadas. E isso é uma coisa comum que acontece, tá? Você não quer perder o patrimônio gerado, o valor da marca que existe para uma certa geração, e aí você cria uma nova marca. Ah, mas aí eu vou ter mais de uma marca. Não tem problema, gente. O importante é que a sua fábrica vai produzindo. Pensa bem, lá por trás dessas marcas todas, tem uma fábrica de verdade. Então, no fundo, não interessa o nome da marca e tudo mais. Então, você cria uma outra marca direcionada para um outro público, para que a sua fábrica continue fabricando perfume, fabricando desodorante, fabricando sabonete e assim por diante. A grande questão é, onde o Boticário encontrou o seu usuário? Para saber quem é o usuário, é necessário pensar nele. Ainda que utilizar o triângulo de Killing, o 360 View e proto-personas demonstre que pensamos no usuário, para se ter certeza do que ele necessita, é preciso realizar pesquisas. Isso envolve o UX, e é bacana, pois acabamos saindo um pouco da esfera do achismo e das hipóteses para um caminho que ajudará a eliminar ou minimizar as chances de falha. Partimos para a pesquisa quando estamos com dúvidas ou questionamentos para tomar decisões. E ela pode nos ajudar bastante. Existem diversos tipos de pesquisas disponíveis. E aí a gente tem aqui a primeira delas, que é a observação. Vamos entender então como é que funciona a observação. Vamos falar sobre uma historinha da Copenhagen. A Copenhagen criou uma marca mais barata, chamada Brasil Cacau, para concorrer com a Cacau Show. A nova marca iria vender em shoppings. Uma consultoria contratada começou a observar a Cacau Show. Descobriram então que os clientes saíam do Boticário e entravam na Cacau Show. A partir daí, eles compreenderam que o cliente ia dar um presente de Dia das Mães, entrava primeiro no Boticário. E caso os preços estivessem um pouco acima do orçamento previsto, entravam na Cacau Show e compravam presentes com preços mais acessíveis. Assim, chegaram à conclusão de que o melhor ponto para se colocar uma loja da Cacau Brasil era justamente em frente a uma loja do Boticário. Essa descoberta foi feita através de observação, um método de pesquisa. Foi necessário ir a campo e observar, não o próprio usuário ou cliente, pois este ainda não existia. Pensem bem, a Brasil Cacau ainda não existia. Mas os clientes do concorrente. E é essa uma abordagem de início de projeto, quando ainda não existe um usuário próprio. Isso é observação. Uma outra técnica importante é a técnica do questionário. Para obtermos uma amostragem grande de dados, podemos utilizar um método de pesquisa quantitativo, que é o questionário. Um meio fácil de fazê-lo é com o Google Forms, que auxilia na criação de um questionário online. Podemos fazer um questionário para compreender o público-alvo de um projeto. Esse é o método ideal para conseguir grandes massas de dados, mas temos que ficar atento ao público-alvo. Se ele não for controlado, pode distorcer os resultados. Ou seja, você só vai oferecer para a pessoa responder o questionário se você tiver certeza que essa pessoa for público-alvo daquilo que você está planejando. Uma outra técnica é o card sorting. Podemos perguntar ao próprio usuário se o produto que está sendo pesquisado é adequado ou não. Para isso, podemos usar outro método de pesquisa denominado card sorting, que é muito parecido com o Kanban, né? A ideia é fazer sessões com o público-alvo, utilizando este método para se visualizar as ideias elaboradas, não pela equipe do projeto, mas pelo próprio usuário. Além do card sorting, teste AB. Quando queremos testar versões diferentes de um aplicativo ou de um site, podemos utilizar o método de teste AB para itens específicos. Fazemos diversas perguntas ao público-alvo a respeito da preferência do item A ou do item B. Então, por exemplo, aqui temos um esquema de cores.
O que está mudando deste site para este site aqui é que o banner aqui é verde, aqui o banner é de outra cor. Então, você vai testar para a pessoa, você prefere esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse? Assim por diante. Para você conseguir ter a percepção do que o seu público-alvo está procurando. Agora, essas técnicas são as técnicas mais simples. Tá? A técnica mais complicada e que exige um treinamento maior é a técnica da entrevista. Tanto que eu separei mais ou menos umas 7 páginas aqui dessa apostila para a gente falar sobre entrevista. Ok? Vamos começar sobre essa primeira página aqui. Mas eu vou aproveitar e vou pegar alguém para ler para mim, porque senão eu vou ficar rouco de tanto falar. Douglas Augusto, você pode ler para a gente? Opa, bora. Então lê para mim essa primeira. Tá bom. Se seu site fala sobre aposentadoria, por que entrevistar pessoas mais jovens? O primeiro passo é pensar no recorte social, demográfico, racial e por aí vai, ou seja, definir o público-alvo. Porém, nas entrevistas, é comum as pessoas acabarem mentindo de alguma forma. O método de observação impediria as pessoas de não dizerem a verdade. Por que as pessoas mentem? Por não terem uma certa intimidade com o entrevistador. Existe um momento em que as pessoas tendem a mentir menos. Imagine uma conversa que se assemelha a uma conversa casual com os amigos, algo mais leve e descontraído. A entrevista deve ser informal, deve ser informal o suficiente para que o entrevistado fique o mais à vontade possível, permitindo simpatia e empatia. Simpatia é quando tentamos contornar algum problema, mas acabamos nos contendo. Como quando alguém fala, meu filho está indo mal na escola, e a outra pessoa pergunta se ele quer ajuda. Empatia é realmente algo mais profundo, de se colocar no lugar do outro, da pessoa que você está entrevistando, e tentar entender a situação que a pessoa está falando. É só conseguirmos ajudar alguém de verdade quando nos colocamos no lugar desse indivíduo. Muito bem, então vejam. Nós temos que criar uma certa empatia com quem está sendo entrevistado, porque é essa empatia que vai fazer com que esse entrevistado realmente te passe as informações que você precisa. Essa pessoa tem que sentir que há uma certa intimidade ali para que você consiga tirar dela as informações que você precisa. Esse é o primeiro aspecto importante a respeito de entrevista, tá? É o primeiro não, é o segundo. O primeiro aspecto mesmo é você fazer o recorte. Você definir qual que é o seu público-alvo. Entrevista. As perguntas precisam ser empáticas. Por exemplo, em vez de perguntar, você gosta de Fuscas? Que pode induzir a resposta de tipo sim e não, vamos alterar para me fale sobre o Fusca que você mais gosta. Quando o usuário responder a essa pergunta, provavelmente ele contará um pouco da sua história pessoal e experiências, tornando a resposta mais interessante e rica. Se a pessoa está com boa vontade para responder às suas questões, aproveite para pedir mais detalhes e fazer várias anotações. Ao início da entrevista, se apresente antes, explique o motivo pela qual está fazendo a pesquisa. Isto cria uma relação de empatia entre entrevistado e entrevistador. Então, alguns pontos fundamentais na entrevista são: recorte social, de gênero, etc. 2. Empatia. 3. Perguntas abertas. 4. Explicar o objetivo. Muito bem, então a gente já tem 4 informações importantes, fundamentais na entrevista. Vamos continuar. Christopher, você pode ler para a gente? Entrou um marimbondo aqui no meu quarto, acredita? Tive que ele buscar um veneno. Vamos lá. Vamos supor que estamos construindo um site de conserto de Fuscas. Temos que pensar nas informações relevantes para ele. Vejamos algumas questões. Idade. Importante para pensarmos em como abordar esse usuário através do aplicativo. Quais serão os tons das mensagens? Se usaremos termos informais, como serão as mensagens de alerta? Fusca mais bacana que a pessoa teve ou tem?
pode servir de indicativo se a pessoa tem preferência por Fuscas restaurados ou tunados. Passeia com os Fuscas sozinho ou acompanhada? Como a pessoa escolhe o destino do passeio? Isso é interessante, pois revela diversas informações se a pessoa é impulsionada para determinado local devido a alguma promoção ou não, e por aí vai. Planejamento acerca do passeio, por exemplo, se o viajante gosta de saber se o local tem bares bons, o clima do local e como ele se organiza essas informações. Note que, dependendo da resposta, o rumo do roteiro pode desdobrar-se em perguntas específicas. Muito bem, então vocês veem que aí a gente já está entendendo como que a gente vai formular as principais perguntas da entrevista para fazer o levantamento corretamente, né? Então, é um roteiro de entrevista para que a gente possa ter o cuidado sobre como é que a gente vai chegar no entrevistado. Como é que eu vou dizer assim? É um roteiro para que a gente não se perca, né? Porque a gente tem que fazer com que a entrevista se assemelhe mais a uma conversa, para tornar o entrevistado mais relaxado, mais tranquilo. Ao mesmo tempo, se virar uma conversa, você pode fugir do objetivo, que é perguntar sobre o que ele acha do site, sobre as informações sobre o site. Então, você, ao mesmo tempo que tem que simular uma conversa, você não pode deixar o roteiro se perder. Após a criação do roteiro, podemos buscar uma empresa especializada em realizar entrevistas com usuários, que, no geral, custa muito caro, e, sendo assim, é preciso buscar alternativas como nós mesmos realizarmos a entrevista. Você pode entrevistar pessoas que correspondem à pronto persona definida anteriormente. Uma dica é entrevistar colegas do trabalho com quem você não possui tanta intimidade para ampliar sua rede de contatos, unindo o útil ao agradável. A pesquisa aberta, por ser quantitativa... Acho que tem qualitativa. Desculpa, porque tem um negócio bem na minha frente aqui, eu não estou conseguindo... Ler o restante aqui, peraí. Agora sim, agora saiu. A pesquisa aberta, por ser qualitativa, poderá fornecer novas ideias que talvez não tenham nos ocorrido anteriormente. Algumas dicas sobre como agir durante as entrevistas. Smart Talk Server, para quebrar o gelo e comentar sobre situações banais do cotidiano, por exemplo. O que você fez no final de semana? Evitar perguntas muito lógicas. Perguntar algo que mexa mais com as emoções da pessoa, como: mas por que você deixou de viajar? Pode ser mais interessante. Anotar é importantíssimo. E se a pessoa permitir, grave a entrevista. Não julgue, mesmo que o entrevistado expresse opiniões que você não concorda. Se a pessoa estiver com tempo e disposição para responder, pergunte mais. Muito bem. Então, a gente já está chegando no momento em que a entrevista está acontecendo. Observe, você tem que anotar as respostas, você tem que cuidar para que a entrevista não se desvie do roteiro. Se possível, você grava a entrevista. Você não pode brigar com o entrevistado. Então, é um monte de coisa que você precisa fazer. É preciso ter técnica para poder fazer isso tudo, tá? Ô Marco, lembrando que o André de Oliveira aí, ele é radialista, né? Pela essa voz dele, o chat aí tá bombando. Bom, eu já estou anotando o nome dele aqui, porque quando eu precisar de algum narrador para fazer alguma coisa... Ô André, sem maldade, passa um número aí pra nós te ligar e você conversar com a gente na hora de dormir, ué. André de Oliveira. Legal. Essa aí foi boa. Se eu precisar de uma vinheta de abertura dos meus sites, dos meus vídeos aqui, já vou procurar o André. Então, professor, vai lá, a gente Fatos ajuda. desconhecidos. Ô Marco, Diga. falando da matéria aí, tem que tomar cuidado para essa entrevista, né, se ela chegar a ser realizada, para ela não ser tendenciosa, né? É Você perigoso, tem que tomar né? cuidado com as perguntas que você vai fazer, porque você está procurando confirmar a proto-persona que você criou antes, certo? Você não pode ser tendencioso de forma que isso confirme a proto-persona sem muito questionamento. Você tem que tentar fazer com que os questionamentos da entrevista procurem
verificar se você não está falhando na protopersona, entendeu? Sim, porque senão vai colher dados errados, vai acabar no produto final para o usuário errado, aí já era. O entrevistado não é você, então deixe a pessoa falar. Claro, em uma conversa informal, você vai acabar interagindo, pois realmente está se colocando no lugar da pessoa. Tente reparar em microexpressões, se a pessoa está com cara de dúvida, se está pensando, olhando para cima e por aí vai. Lembrando também se aplicarmos as dicas da entrevista. Primeiro, recorte. Segundo, empatia. Terceiro, perguntas abertas. E quarto, explicar o objetivo da entrevista. Tudo que mencionamos serve para auxiliar na pesquisa para termos ideias novas, insights e validarmos a protopersona que elaboramos previamente. Essa estratégia de pesquisa chama-se pesquisa não estruturada ou pesquisa aberta, uma espécie de bate-papo. Repare que apesar de seguir o roteiro que criamos, os entrevistados acabam falando espontaneamente e muitas vezes não respondem à risca o que perguntamos. Uma observação em relação a números. Quantas entrevistas são necessárias? A gente tem que definir quantas entrevistas a gente vai fazer. E geralmente, não é fácil a gente encontrar o alvo que a gente está procurando. Então, às vezes, geralmente você selecionar pessoas para entrevistar é uma tarefa complicada. E até a própria entrevista, ela é uma coisa complicada, que você tem que marcar com a pessoa, encontrar com a pessoa, mesmo que seja virtualmente. Então, colher informações, entrevistar é trabalhoso. Se você for entrevistar muitas pessoas, às vezes compensa você fazer questionário, em vez de entrevistar. Entrevista. A recomendação de o X é que mais vale entrevistar um usuário e prestar bastante atenção ao que ele tem a falar, do que não entrevistar ninguém. Se houver dinheiro e tempo disponíveis, pode-se entrevistar 300 pessoas, mas é importante entrevistar direito. O quantitativo não importa o tanto, o mais importante é o fator qualitativo. Até o presente momento, temos a protopersona e também as pesquisas que foram realizadas, referente a pessoas diferentes que possuem opiniões diversas. O ideal é juntar aquilo que é comum aos entrevistados, como se pegássemos o que foi repetido e jogássemos em um liquidificador. Dessa maneira, teremos um mix de pesquisas que nos ajudará a identificarmos os padrões. Por exemplo, os entrevistados podem ter os seguintes padrões: homens, solteiros, a maioria trabalha com tecnologia, adoram viajar, limitações financeiras e viajariam com pessoas conhecidas na internet. Devemos selecionar aproximadamente de 5 a 7 padrões. Muito bem, isso é o final de todo esse levantamento que a gente fez, considerando que a gente pode utilizar várias técnicas: a observação, questionário, card sorting, teste AB e a entrevista, que é a mais rica, mas também a mais trabalhosa para se fazer, né? Então, considerando que a gente fez todo esse roteiro para fazer entrevista e tudo mais, a gente vai finalmente chegar numa coisa chamada persona. Vejam, existe a protopersona, que é o usuário do nosso site que a gente idealizou. Agora a gente vai criar a persona. A diferença da protopersona para a persona é que a persona, ela é calcada nas entrevistas que a gente fez, na observação, no questionário, ou seja, a persona, ela é baseada em informações que foram confirmadas, tá certo? Então vamos lá para a persona. Então podemos validar as informações da protopersona e evoluir para uma persona. A persona é uma ferramenta bastante utilizada em UX e é também um pouco mais tradicional, sendo inclusive um dos entregáveis de UX. Aquele trabalho final que você vai entregar para a pessoa que te contratou pode ser uma persona. Você vai estar descrevendo uma pessoa que ainda não existe, que é fictícia, mas que ela está palpada em um levantamento. Basicamente, a diferença entre persona e protopersona é que a primeira é validada e palpável, enquanto que a protopersona, pelo menos no início, é mais baseada em hipóteses. Para construir a persona, nós, como equipe, precisaremos nos colocar no lugar da pessoa, trazendo à tona a empatia de que tanto falamos. Iremos criar um nome para esse perfil a que chegamos
E da mesma maneira que nomeamos a protopersona de José Silva, batizaremos a persona também. E além de um nome, ligaremos a ideia dessa persona a uma foto para que realmente fique memorável. Pode-se utilizar também uma imagem que tenha relação com o cenário ligado ao seu projeto. Às vezes isso acaba reforçando a ideia do seu público-alvo. E aqui nós temos algumas ferramentas para a criação de personas. Ah, professor, quer dizer que existe site para a gente criar persona e protopersona? Existe. Então, uma ferramenta perfeita e gratuita é a Extensio.com. E para acessar a ferramenta, basta criar uma conta. Encontramos várias funcionalidades interessantes para a criação de personas, como o User Persona, que seria a persona do usuário. Outro exemplo é o Mailchimp. É uma empresa que criou personas e as representou em pôsteres incríveis que espalhou pelas paredes da firma. Olha só, esses pôsteres são em tamanho grande, tá? E eles foram espalhados pela empresa para que todo mundo que trabalha na empresa saiba para quem que eles estão trabalhando. Qual é o foco da empresa? Para quem que eles estão montando e trabalhando aqueles produtos, tá? Muito bem, aqui a gente tem uma série de templates. Aqui, nos toolboxes, você vê aqui que tem UX Design. Cliquei em UX Design. Muito bem. Aqui, ó, já mostra a ferramenta da protopersona aqui. É que aqui, essa daqui é uma ferramenta onde a gente tem uma série de... como é que eu vou dizer? Ferramentas à disposição. E uma das ferramentas que a gente tem à disposição é a protopersona, aqui dentro desse grupo de ferramentas de UX Design aqui, tá? Você consegue fazer a protopersona, colocar foto, falar sobre a personalidade da pessoa, objetivos, preferências e tudo mais. Mas o assunto aqui não é esse. Eu só queria mostrar esse site para mostrar para vocês que existem ferramentas prontas para você fazer esse tipo de trabalho. Vamos evoluir. O que mais que a gente tem além das ferramentas? Outras personas. Existem outras personas além daquelas que a gente estudou até agora. A gente estudou duas. A protopersona, que sai da nossa cabeça, e a persona, que reflete o nosso público-alvo através de levantamento de dados. Essa persona que a gente avaliou até agora, nós vamos chamá-la de persona primária, tá? Então, a persona primária reflete o público-alvo, ou seja, o perfil do usuário que queremos atingir por meio do aplicativo. Mas será que só atrairemos esse público-alvo específico? Veja que vocês tinham até comentado isso, mas eu vou pesquisar só sobre uma pessoa. O aplicativo pode ter determinada funcionalidade que atrai indivíduos de diferentes públicos. Esse usuário tido como bônus reflete uma persona secundária, uma espécie de persona complementar. Nosso projeto não foi feito para essa pessoa, mas pode faltar pouco para que ela acredite que o aplicativo foi desenhado para ela. É bom a gente refletir isso, porque com pequenas modificações a gente pode ampliar o site para ele atender não só a persona primária, mas personas secundárias também. Outra coisa, quem não usaria esse aplicativo? Ao pensarmos nisso, imaginamos um público-alvo diferente, totalmente diferente, avesso ao nosso projeto. Como queremos dar mais uma camada de validação aos dados coletados, podemos pensar no oposto da persona primária. E assim teremos a persona negativa, que é a pessoa que não vai usar o site de jeito nenhum. Agora, imagine a situação em que o aplicativo possui cerca de 10 milhões de usuários. Quem fica feliz com essa situação? Em primeiro lugar, o usuário, mas além dele, os empresários com quem temos parcerias. Perceba que mesmo sem idealizarmos o projeto para atender esses comerciantes, acabamos atingindo-os. Se você deseja complementar ainda mais o seu projeto, pode desenhar uma persona complementar, tá? Muito bem.
Então vocês viram que existe persona, antes da persona existe a proto-persona, essa persona pode ser chamada de persona primária, aí tem a persona complementar, a persona negativa, a persona secundária. E para a gente poder seguir estudando as personas, eu vou apresentar uma outra ferramenta para vocês, que é o mapa de empatia. É um outro desenho, uma outra figura onde você vai colocar post-its. Deixa eu ver aqui. E nesses post-its, você vai colocar aqui o que a pessoa costuma escutar. Aqui em cima, o que a pessoa pensa. Aqui, o que a pessoa costuma ver. Aqui, o que a pessoa fala e faz. Aqui, o que a pessoa tem de dores. E aqui, o que ela tem de necessidades. Percebam que a gente está agora evoluindo de caracterizar a pessoa com dados demográficos, qual que é a idade, mais ou menos qual que é a necessidade. A gente vai mais a fundo agora, que é fazendo um mapa de empatia. Então, para auxiliar a indução da empatia da equipe com a persona, vamos mapear tudo que está relacionado aos sentimentos desse usuário. Porém, já fizemos algo bastante similar quando construímos a proto-persona e depois a persona. As personas são feitas para deixar o perfil hipotético do usuário mais próximo de algo real. Mas é difícil entender se a ausência do Wi-Fi público é realmente uma dor para esse usuário. Às vezes não é o caso. Novamente retomaremos a ideia da empatia, de nos colocarmos no lugar de alguém, permitindo que as ideias acabem vindo espontaneamente. Então aqui a gente vai colocar os sentimentos da pessoa. O que ela escuta, quem ela escuta, na verdade. Então as opiniões dela vêm de youtubers, as opiniões dela vêm de redes sociais, de amigos ou parentes. O que ela pensa? Odeio viajar sozinho. A Tunísia deve ser um lugar fantástico. Passagem de avião é caro. O que ela vê? Instagram com dica de viagem, promoção de passagem, booking. O que ela fala e faz? Desisto de chamar alguém para viajar. Mais um mês sem jantar. Assim por diante. Dores. Quais são as dores dessa pessoa? Ficar muito tempo sem viajar, gastar muito, ficar perdido, depender do Wi-Fi público. Quais as necessidades? Sugestão de destino, um 4G decente, conhecer grupo antes de viajar. Então vejam, todo o aspecto do que a gente viu hoje, desde lá do início, foi como que a gente pode conhecer melhor o nosso público. Como que a gente pode chegar mais perto do nosso público ideal, do nosso usuário, do nosso site, tá certo? E é esse o trabalho que a gente vai fazer hoje também. Deixa eu acessar o nosso ambiente virtual, o Moodle, para que eu possa passar para vocês a tarefa que vocês têm durante essa semana. Então, hoje é 17/3, nós vimos o livro 2 Estratégias para o UX, e a nossa atividade prática hoje é a seguinte: proto-persona para o site. O aluno deverá construir uma proto-persona para o projeto de site que será desenvolvido nas aulas práticas. Esta proto-persona deverá ser construída conforme o livro 2 da disciplina. Observação: alunos que optarem por entregar essa atividade após o dia 23 de março abrirão mão de um pontinho de avaliação. Ô Marco, e pode ser nesse site aí para fabricar a proto-persona? Claro, sem problema. Mas se você quiser desenhar a caneta no papel, tirar foto e publicar, pode ser também. Ok. Tá? Veja, o que importa é que vocês exercitem a ferramenta, pensem nos conceitos. Não importa muito como que vocês vão fazer. Pode usar o Word, PowerPoint, uma lousa com post-it, depois tira foto e publica. Então vocês podem fazer de qualquer maneira, desde que vocês não esqueçam de exercitar
a ferramenta da forma como está colocada aqui. Percebam que vocês não vão ter que utilizar isso tudo que eu coloquei aqui, não. Vocês não vão ter que fazer entrevista, questionário, nada disso. Por quê? Porque isso é para você criar a persona, aquela confirmada. O que vocês vão fazer é só a proto-persona. É aquela pessoa que vocês imaginam que é a pessoa-chave que vai usar o site de vocês. No caso, vai ser relacionado ao site que a gente fez o mapa. Exato. É justamente isso. Na semana passada, vocês pegaram uma ideia de um site qualquer, que eu não sei ainda qual que é, e fizeram um mapa de site, um sitemap. Agora, em cima desse mesmo site, vocês vão criar a proto-persona, que é a pessoa ideal que vai usar o site de vocês. Entenderam? Percebam que existe muita coisa antes de você sentar e sair programando em HTML e CSS. Porque agora a gente está trabalhando não com uma coisa, um site, um negócio que vai ser feito para a gente. A gente está trabalhando com algo que vai ser feito para um público, ou seja, um produto realmente. Comentários? Eu fiquei meio perdido agora, porque, tipo assim, o site que eu pensei, por exemplo, eu já até acabei de enviar aí, foi relacionado a músicos, né, no caso. Uma pessoa que, tipo, entra... Né, é um site que facilita o contato entre um contratante e músicos, no geral. Aí, no caso, são vários tipos de persona, né? No seu caso aí, você tem pelo menos 2. Se você está tratando de contratante contratado, você tem pelo menos 2 aí. Não, Beleza, então. Isso na natureza do projeto que você está desenvolvendo. Não tem jeito de fugir, né? Diga, Christopher. Até que dia que é a entrega? Hoje é quarta, não é? Isso. Até terça que vem, vocês têm uma semana. 23. Luiz Renato, você está perguntando se a entrevista é realizada por alguém especializado ou pelos próprios desenvolvedores. Olha, na apostila eu estou dizendo o seguinte: se você tiver dinheiro para contratar uma empresa, ótimo. Só que o normal é a gente não ter dinheiro para contratar ninguém. Quem faz a entrevista é a gente mesmo. É até por isso que eu me detive mais em explicar para vocês toda essa história de técnica de como é que faz a entrevista. Mas entenda, Luiz Renato, para você montar a proto-persona, você não vai entrevistar ninguém. Você vai imaginar o usuário do seu site da sua cabeça.